Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja presente em nossos corações. Queridos irmãos, vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos realizando, que é justamente nesta revista. Nós mandamos uma foto para o grupo e estamos na lição 2. A lição 2 fala a respeito da oração para iluminação e conhecimento. Esta é uma carta do apóstolo Paulo e com certeza Deus tem usado este servo de forma extraordinária para não apenas plantar igreja ou igrejas, mas também para as sustentá-las através da doutrina que ele mesmo pôde transmitir àquele povo novo convertido, que através dos ensinamentos de todos os apóstolos, mas especialmente de Paulo, que estava na prisão, serem alicerçadas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Bem, inicialmente nós percebemos aqui no capítulo 1, que é o texto básico, capítulo 1, versículo 15 ao 23. Ele fala justamente a respeito deste momento especial que a igreja está vivendo. A igreja dos Efésios é uma igreja forte, uma igreja abençoada, uma igreja de convertidos, pessoas que vivem para servir ao Senhor. E certamente o apóstolo tem muito a agradecer a Deus. E aqui ele faz a oração de gratidão a Deus no capítulo 1, versículo 15 e 16. Quando ele, escrevendo para esta igreja, faz a seguinte declaração. Os irmãos que têm a Bíblia em sua posse poderão fazer essa leitura junto conosco ou até mesmo acompanhá-la. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Certamente o apóstolo Paulo tem muito que agradecer, porque é uma igreja que mostrou frutos. Na verdade, o apóstolo ele fica muito feliz pelo trabalho que exerceu ali naquele lugar como missionário e especialmente porque está vendo um retorno, as bênçãos de Deus sendo multiplicadas naquele lugar. O apóstolo, mesmo na prisão, ele se alegra. Nada impede que ele doutrine a igreja, que ele exerça o seu papel de construtor dos servos do Senhor, construtor do corpo de Cristo, mas também de poder estar em oração. Mesmo na prisão, mesmo açoitado algumas vezes, mesmo em situações de difícil convivência ali dentro dos presídios, das cadeias, ele pôde louvar a Deus, cantar, orar, cultuar, escrever, edificar a sua igreja através das suas palavras e com certeza se alegrar. Mesmo na prisão, ele se alegrava com a igreja e ali ele pôde dar graças a Deus, fazendo aquela oração pela igreja que o Senhor está construindo, que o Senhor está edificando. Mas ele mesmo não se sente aquele que é o maior dentre os apóstolos. Ele mesmo escreve que é o menor dos apóstolos. E ele não se considera o autor da igreja, mas Deus sim. Este é o que dá o crescimento à sua igreja. E a igreja, quando está disponível com o coração aberto para servir ao Senhor, para fazer a obra do Senhor e para fazer a sua vontade, Deus a utiliza de forma maravilhosa para que o Evangelho seja expandido e para que muitas vidas sejam transformadas através daquela comunidade. Então o apóstolo Paulo dá graças a Deus todas as vezes que se lembra, os que se lembrava da igreja dos Efésios. Ele diz, eu tenho ouvido a fé que há entre vocês. Então, a fé deles era uma
uma fé espetacular. Eles tinham a fé e, através dessa conduta de fé, através desta postura de fé, eles demonstravam o amor que eles tinham para com Deus. E diz aqui o apóstolo: eu tenho dado graças a Deus, e não cesso de dar graças a Deus por vocês, e faço menção de vocês em minhas orações. Irmãos, como é importante, como é bom quando alguém nos dá tão grande elogio. Eu faço menção de vós. Como é o coração de um servo, de um pastor, de um missionário, como fica o coração de um servo deste quando nós podemos fazer aquilo que a palavra de Deus está nos orientando. Quando nós demonstramos uma transformação genuína, não apenas uma transformação periférica ou superficial, mas uma transformação completa, que parte do nosso coração. Quando o Espírito Santo entra no nosso coração, a nossa vida muda. O apóstolo mesmo escreve: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então ele diz que faz menção para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele. Na verdade, a igreja, quando é convertida, precisa sim de sabedoria. A sabedoria é o principal aspecto que deve ser adotado pelo crente. Ou seja, o crente precisa ser uma pessoa sábia. E sabedoria nada mais é do que aquilo que nós fazemos hoje, que vai repercutir de forma positiva lá na frente. Então, aquele que é sábio, sabe conduzir a sua vida, sabe se conduzir pelo caminho do Senhor, não se desvia nem para um lado nem para outro, é aquela pessoa que permanece firme e constante na obra do Senhor, não se abate, não se deixa enganar pelas mentiras dos falsos cristãos, dos falsos profetas, do falso evangelho. É aquele que permanece colocando frutos em evidência. Então, queridos, a igreja dos Efésios era uma igreja que só dava alegria ao apóstolo Paulo. E ele escreve no versículo 18, dizendo: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, e conclui: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da sua força, ou da força do seu poder. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Isso aí que o apóstolo Paulo enfatiza: o qual exerceu ele em Cristo ressuscitado, ou ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no século vindouro. Meus irmãos, é com muita alegria que o apóstolo Paulo faz menção da igreja dos Efésios e agradece a Deus através da sua oração. Mas também nós vemos aqui na página 2, segunda página, melhor dizendo, né? No caso do estudo, mas aqui na revista seria a página 12. Então, porque a fé em Jesus e o amor entre os irmãos precisam andar de mãos dadas. Então, os irmãos de Éfeso, né? Da igreja de Éfeso, ou seja, os Efésios, eles tinham a fé, mas se eles não tivessem o amor,
nada disso adiantaria. Então é preciso ter fé, é preciso ter esperança, como ele mesmo escreveu lá na igreja, na carta da igreja para a igreja aos Coríntios, no capítulo 13. Então é preciso que tenhamos fé, é preciso que tenhamos esperança, mas especialmente amor. E a igreja dos Efésios não era igreja apenas de fé, era uma igreja que amava, que demonstrava o seu amor. E isto repercutia de forma positiva para a igreja. Então, o apóstolo Paulo, ele engrandece ao Senhor e glorifica ao Senhor pelo amor, porque quando nós amamos ao Senhor, nós damos testemunho da nossa fé. Se há amor entre nós vamos certamente contagiar outras pessoas que estão em nossa volta, porque o mundo precisa disso. As pessoas precisam de amor, as pessoas precisam ser, vamos dizer, honradas, elas precisam ser aceitas, serem acolhidas. O mundo não vê amor na sociedade em que vive. As pessoas não veem amor entre aqueles colegas de trabalho, eles não veem amor entre os seus vizinhos, às vezes até mesmo dentro dos seus lares, eles não enxergam amor. Mas quando eles entram na igreja, eles se sentem amados. E isto é aquilo que atrai, é aquilo que chama a atenção dessas pessoas. Se sentem queridas, se sentem bem, vamos dizer assim, bem aceitas, bem acolhidas. Então, graças a Deus pela igreja dos Efésios. E não apenas a igreja dos Efésios, mas muitas igrejas, à semelhança da igreja dos Efésios, também demonstram o seu amor. Isso é um dom especial que a igreja recebe. E há igrejas que não demonstram amor, demonstram fé. Tem pessoas que dizem até que há algumas igrejas, eu digo assim, na maioria delas, da ordem pentecostal, das igrejas da Assembleia de Deus, são fervorosas, têm muita fé, mas não tem aquele amor ou a demonstração de amor que as igrejas batistas têm. Então tem gente que chama as igrejas batistas de a igreja do amor, né? A igreja que demonstra amor, demonstra carinho para com todos. Então os irmãos, eles são muito achegados uns aos outros. E isso tem atraído muitas pessoas que precisam enxergar a igreja como autêntica representante de Cristo aqui na terra, tendo em vista que Cristo, quando esteve entre nós, demonstrou o verdadeiro amor para com todas as pessoas, sem fazer nenhum tipo de acepção. Jesus Cristo não olhava para o rico e o amava mais por ser rico, do que aquele mendigo. Ele certamente amava o mendigo tanto quanto os mais nobres da sociedade. Então, para o Senhor Jesus Cristo, o amor dele era um amor igual para com todos. Então, nós vemos aqui que quando a igreja é espiritual, quando a igreja se parece com Cristo, quando a igreja imita ao Senhor Jesus, ela certamente vai ser uma igreja amorosa, que vai ter a visão que Cristo teve. Uma igreja que mostra quem é verdadeiramente o seu dono ou o seu chefe. Jesus Cristo nos deixou um mandamento, como ele mesmo afirmou aos discípulos: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. É certo que nunca conseguiremos amar a Cristo, amar as pessoas como Cristo nos amou, porque o amor de Cristo, podemos afirmar, muito superior ao do pai ou da mãe. Ele deu sua própria vida, entregou sua própria vida, sofrendo terrivelmente na cruz do Calvário, derramando o seu sangue precioso, para nos outorgar a vida eterna. Então ele provou o seu amor para conosco. Aqui no capítulo,
na página 12, fala sobre a esperança do chamamento de Deus, que está em Efésios, capítulo 1, versículo 18, que nós lemos há pouco. O mundo sem Jesus era sem esperança. Então, isso aqui nós vamos encontrar no capítulo 2, versículo 12 dos Efésios. Se os irmãos quiserem acompanhar a leitura, certamente os irmãos estão aqui já aí em suas casas com suas Bíblias abertas, né? Ele diz: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo a esperança e sem Deus no mundo. Então, antes nós não tínhamos esperança, hoje nós temos a esperança. Então, a esperança do chamamento de Deus, né? E essa certamente a esperança que nós temos, de acordo com o autor, o mundo sem Jesus era sem esperança. Está em Efésios 2:12, a aceitação de Cristo enche o coração de esperança e alegria. Nós encontramos esse texto em Romanos 5, versículos 2 e 5. Se os irmãos quiserem conferir onde vocês estão, seria interessante, né? Nós não temos tanto tempo assim, então nós vamos fazer a síntese apenas. A nossa esperança está firmada no chamamento de Deus. Ele nos chamou, Romanos 8, versículo 30. Para que ele nos chamou? Para sermos de Jesus. Então você foi chamado para ser propriedade do Senhor Jesus Cristo. E não apenas uma propriedade, mas da exclusividade. Propriedade exclusiva de Cristo. Só Ele tem direitos sobre a sua vida. Você foi chamado para a comunhão de Jesus Cristo. Está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Sermos santos, nós fomos chamados para isso. A palavra santo significa separado. Então, santo não significa uma pessoa perfeita, uma pessoa completamente sem pecados, mas uma pessoa comum, mas separada para Deus. Queridos, nós vamos parar por aqui. Que Deus nos abençoe.